dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor, conhecendo Sua palavra, meditando Seu amor. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Em Jesus Deus se revela, por Jesus Deus vem a nós. Eis meu Filho muito amado, escutai-o todos vós. Paz e bem, mais uma vez nos encontramos. Este já é o nosso terceiro encontro, dia a dia, passo a passo, nos caminhos do Senhor. Eu acolho você e peço já que Deus conceda toda a luz para o seu caminho, que Deus mostre a você a sua face e que Ele abençoe grandemente a sua vida, o seu lar, o seu trabalho. E já no início deste caminhar, deste nosso terceiro encontro, em que eu e você vamos caminhando conhecendo a Deus. Para amá-lo, nós precisamos conhecê-lo, como nós já meditamos anteriormente. A missão do homem é conhecer a Deus, experienciá-lo, até mesmo experimentá-lo. Em cada momento da nossa vida, esse Deus que nos convida a esse caminho. E Ele já vai nos falar lá em Provérbios e também em Deuteronômio, no capítulo 11, que eu adiantei um pouco, em Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. Vê, hoje ponho diante de ti dois caminhos, o caminho da vida e o caminho da morte. E ele ainda diz, escolhe, pois, o caminho da vida. Ele se apresenta a nós, ele coloca esses dois caminhos e ainda convida a mim e a você a fazermos a opção do caminho da vida, que é o caminho que ele nos traz, que ele nos dá, e que a nossa Igreja Católica Apostólica Romana se torna a guardiã de todo esse caminho. Ela se torna a protetora e, ao mesmo tempo, aquela que espalha o caminho de Deus para nós. A Igreja Católica, que através de toda a tradição das Sagradas Escrituras e do magistério dos nossos ministros, dos bispos, ela nos traz e guarda essa riqueza, que é a palavra de Deus, que diz, olha, vem por esse caminho, o caminho da paz, o caminho da vida. Qual é o caminho que você hoje está trilhando? Porque se a gente parar bem para pensar, e é com certeza, são as minhas escolhas, as suas escolhas, que estão nos levando nesse caminhar. Qual foi a escolha que eu fiz que me trouxe para o caminho que eu estou hoje? Como é que eu fiz a opção de uma profissão, de fazer um vestibular, de estudar para uma disciplina? Onde foi que eu escolhi ser professor, ser médico, doutor, advogado, mecânico, pedreiro? Aonde, em que momento que eu fiz essa opção deste caminho, no qual eu estou inserido hoje? Às vezes, a gente escuta até uma pessoa reclamar da profissão e de tantas outras coisas. Mas o que te levou a fazer até mesmo o concurso da profissão que você está hoje?
aonde você fez a opção de ser pai e mãe do matrimônio. Isso foi uma opção sua, assim como é também a minha opção estar aqui hoje caminhando com você e aprendendo sobre a nossa religião. Este caminho que eu e você escolhemos é o que faz de nós o que nós somos hoje. Alguém olha para você e, através da sua profissão, vai te identificar como médico, como advogado, como professor, como um pedreiro, como um encanador, como um mecânico de carro, de motos. É isso que Deus coloca diante de nós e Ele fala, olha, escolhe a vida, porque tem caminhos que nos levam à morte. E mais do que tudo, levam à morte da nossa própria alma. Há caminhos que nós escolhemos que vai nos levar a uma depressão, a uma ansiedade. Há caminhos que eu ou você vamos escolher que nos leva para o deserto, para a treva, para uma vida de solidão, para uma vida em que a gente grita e não vê lugar algum. Quantas pessoas neste momento fizeram opção do caminho da dependência química? Mas por que será? Porque nós não conhecemos a verdade. Porque nós não tivemos o conhecimento desse Deus que é amor, desse Deus que vem até nós, desse Deus que nos diz, olha, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E essa semana ainda, ouvindo uma pregação de Padre Léo, onde ele falava para todos nós e fala, porque ainda tem essa pregação, né? Tem essas coisas boas que a internet nos traz, de gravar, em que 108.000 vezes por dia Deus está aqui no meu coração, no seu coração, dizendo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu acredito em você. E muitas vezes eu é que não acredito em mim mesmo mais. E não acredito nem em Deus. Por quê? Porque eu não o conheço como ele precisa ser conhecido, como ele se mostra a nós e se deixa vir a nós. Como nós vamos aprendendo nesse caminhar, como a música deste programa nos diz que em Jesus Deus se revela e vem até nós. Porque lá no início da caminhada, quando Deus caminha com o povo que vai abrindo o mar, como com Abraão, em que ele convida Abraão, vem me seguir, vem, sai da sua terra, porque eu vou te dar uma nova terra. Então ali Deus caminha conosco, caminha com o homem e vai se mostrando. E no tempo certo, quando a humanidade está preparada, aí ele vem fisicamente para se mostrar a cada um de nós. E a igreja nos traz, porque ela é guardiã do depósito da fé. É a missão que Jesus, que Deus e o Espírito Santo coloca na sua igreja, para que possamos caminhar, para que nós possamos conhecer e amar a Deus. E aí nós vamos perceber que a fim de que esse chamado, que é o chamado de Deus a cada um de nós, ressoe pela terra inteira, Cristo enviou os apóstolos que escolhera, dando-lhes o mandato de anunciar o Evangelho e depois fazer discípulos entre todas as nações e batizai-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinai-lhes a observar tudo o que vos tenho ordenado. Eis que estou convosco todos os dias até o fim dos tempos. Em Mateus 28:19. Então, conhecer a Deus. Mas aí Jesus escolhe os apóstolos e diz a eles, vocês são a expressão concreta da fé.
vocês vão caminhar, vocês vão lembrar de todas as minhas palavras e vão levar ao mundo as pessoas que são distantes até o final dos tempos o meu ensinamento, que é acima de tudo o amor. E a nossa igreja continua até hoje seguindo os passos dos apóstolos, os nossos bispos, os nossos padres. Esse depósito da fé, ele não fica, a igreja é viva. A igreja é viva porque ela caminha. É uma igreja que caminha, uma igreja peregrina e que caminha com cada um de nós. E Deus vem a nós através de cada pastor e ministro da nossa igreja. Então, este caminhar com Deus é passo a passo. É devagar, é sem pressa, é um namoro e ao mesmo tempo um ouvir a Deus, deixar que Ele fale comigo. É eu permitir que Deus venha até mim. É você se abrir e permitir que Deus esteja contigo na sua vida em cada momento. O catecismo da Igreja Católica, no qual nós nos colocamos, e um dos programas da grade da Comunidade Católica Fonte de Água Viva é levar até você isso, o conhecer a Deus, amá-lo, cada dia mais. Ah não, mas é muito chato ficar ouvindo isso, é muito chato ver o catecismo. Não, não é. O catecismo é a luz que nós precisamos. Porque como é que eu vou falar que eu sou católico apostólico romano se eu não conheço a minha doutrina? Como é que eu vou falar se eu não conheço aquilo que a minha igreja faz, vive, celebra? Porque o catecismo também, nós vamos aprender até a liturgia da igreja. Porque é que nós expressamos a nossa fé através do canto, dos ritos, o rito da palavra, o rito do pão, a liturgia do pão de um Deus que se vem a nós. Então, é esse o convite que Deus nos faz, de estarmos aqui caminhando, conhecendo e amando cada vez mais o nosso Deus. Feito sob a Sagrada Escritura, sobre aquilo que os apóstolos nos deixaram e foram transmitindo oralmente, até que surgissem as Escrituras, e o magistério, que é sob a luz do Espírito Santo, porque jamais o nosso Papa, os nossos bispos vão nos trazer uma verdade da Igreja ou uma verdade para os nossos tempos sem que seja pela luz do Espírito Santo. Ninguém acorda e decide, agora nós precisamos isso, uma encíclica disso, daquilo. Não, é tudo sob a luz do Espírito Santo. Assim como João Paulo II, Francisco, o Bento XVI e agora o Papa Leão, recentemente, que nós temos mais acompanhado, eles sempre nos trazem o depósito da fé, que é a Igreja Católica Apostólica Romana, onde essa verdade vem até nós. Então, essa caminhada que Deus convida a cada um de nós, junto com o Evangelho e junto com o Catecismo da Igreja Católica, que nós vamos estar vendo toda a história dele, é um momento em que a gente vai tendo essa intimidade com Deus, estar mais próximo dele, sim, através da sua palavra e do que a igreja deposita e nos convida a fazer, que tudo tem como base em Jesus e aquilo que os apóstolos vieram nos transmitindo. Então, hoje,
Como no início nós já falamos, qual é o caminho que eu estou escolhendo? O caminho da bênção ou o caminho da maldição? Deus não nos amaldiçoa. Mas se eu escolho o caminho que não é o da bênção de Deus, então essa escolha é minha. Eu é quem fiz essa opção de estar indo por essa vereda. E é por isso que o salmista também nos ensina e nos fala para a gente até gritar: mostrai-nos, Senhor, vossos caminhos. Mostrai, para que Deus mostre qual é o melhor caminho para mim, o melhor caminho para você. Para que a gente não faça tudo às pressas. Que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus dentro de cada um de nós. Na comunidade católica Fonte de Água Viva, um dos pilares é Santo Inácio de Loyola, aonde ele nos convida e nos ensina qual a voz que eu estou ouvindo, que tem a voz de Deus, a voz do mal e tem a voz do outro. Mas qual é a voz que eu estou ouvindo aqui dentro de mim, que eu estou permitindo? Porque tem também a minha voz, que é aquela voz que até eu trago dos meus ancestrais. Ah, mas isso não tem problema, eu posso fazer isso. Minha família fazia, meu avô fez, nunca teve nada. Mas nós nunca podemos entrar no interior dos nossos ancestrais e saber o que realmente eles viveram. Então, que a gente aprenda a ouvir a voz de Deus. Que a gente saiba e peça a Deus para nos dar o discernimento de qual é a voz que eu estou ouvindo. Quando eu desperto, quando diante de mim aparece um obstáculo, quando diante de mim aparece dois caminhos, quando eu sou em uma encruzilhada, que caminho eu devo tomar? Então, que nós possamos sempre permitir que seja a voz de Deus falando dentro de cada um de nós. Que essa caminhada, minha e sua, seja sempre orientado pela luz do Espírito Santo. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo e o que ele me diz. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de mim, você vai entender porque é bom servir. E que ao rezarmos a vida, possamos pedir: Senhor, dá-me o discernimento de saber ouvir a tua voz e, ouvindo a tua voz, ir pelos teus caminhos. Paz e bem.